Queremos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, Pai, e eu tenho a certeza de milagres extraordinários que vão acontecer aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém. Amém? Amado, diz assim a palavra do Senhor, Neemias 3:31. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte à porta da guarda, até o eirado da esquina. Eu vou ler de novo. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. E você diz amém. Qual é a porta que nós vamos falar hoje? Você leu aí agora? A porta da guarda. O nome da porta é a porta da guarda, uma das portas mais importantes que haviam, porque essa porta ficava os sentinelas, havia uma torre. Os sentinelas eram aqueles homens que ficavam olhando 24 horas para frente da cidade para ver se não ia aparecer algum inimigo, um exército contra para destruir a cidade. Quando o sentinela via aquilo, opa, está chegando o inimigo, de longe dá para ver os inimigos chegar, porque havia uma torre, eles ficavam lá em cima. Então quando eles olhavam e viam que estavam vindo inimigos, eles pegavam uma trombeta e soavam uma trombeta, era como se fosse um alarme, avisando que está chegando inimigos. Então a porta da guarda se abria e os soldados bem armados, fortemente armados, saíam por aquela porta para defender a cidade. E como eu tenho pregado para vocês esses 2 meses, falando sobre porta e trazendo para o lado espiritual, o que significa reparar a porta da guarda? Reparar a porta da guarda é reparar a vigilância na nossa vida. Vigiar. Nós precisamos vigiar. Existe um costume errado que os crentes falam, que é orar. Nós temos que orar e vigiar. Está errado. Nós temos que vigiar e orar. Não orar primeiro. Primeiro se vigia, depois se ora. Aí tu fala orar e vigiar. Não ora-se primeiro. Primeiro se vigia, depois se ora. E eu vou falar de 3 coisas que acontecem na nossa vida, e depois 3 coisas materiais, vamos dizer assim, e eu vou levar para 2 lados espirituais. Primeiro eu vou falar sobre vigiar na saúde. Hoje eu vou tocar um pouco de família, saúde e bênção financeira, vida financeira. Vamos falar primeiro da saúde. Preste atenção que a Bíblia vai dizer: não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo, vigor aos ossos. Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, que versículo interessante. Que eu não posso ser orgulhoso, ser sábio aos meus olhos, orgulhoso porque eu sei, um sabidão. Ele vai dizer que eu preciso temer ao Senhor, respeitar a Deus e evitar o mal. O problema de muito crente é que ele não evita o mal. Parece que quando ele vê o mal, ele quer entrar no mal. Parece que ele quer mexer com o mal. E o mal, pessoal, se evita. O mal se afasta. O mal você pula para fora, vai embora. Você viu o mal, não encare o mal. Vai embora. Aí ele está dizendo, evita o mal. Quando você evitar o mal, isso lhe dará saúde ao corpo. Que coisa interessante. Então tem gente doente porque fica atraindo o mal para si. Tem gente que fica doente porque fica atraindo coisa ruim para você.
evita o mal e vigor para os ossos. Então eu preciso vigiar, que se eu sei que se eu andar por ali eu vou cair, então vou pular, vou para lá. Se eu sei que lá é uma cilada e eu vou despencar, eu vou me arrebentar, então eu vou para cá. Eu evito o mal. Diga glória a Deus. Eu já falei aqui também, existe alimentos que deixam você doente. No meu caso aqui do bispo Leandro, é camarão. Eu tenho uma alergia a camarão. Um dia a pastora falou, estou com vontade de comer camarão, e eu fui lá, comprei no mercado, para descascar o camarão e fazer. Eu descascando, eu passei mal. Só descascar, eu passei mal. Só de contato com a minha pele, eu passei mal. Eu sabia que para comer eu ficava ruim, mas para descascar também, aí eu aprendi ali. Falei, agora está roubado, para fazer agora eu não faço. Eu digo, só se botar luva. Outra coisa, se eu, por exemplo, agora são 7 horas e 28 minutos, se eu tomar um dedo de café, eu não durmo à noite. Me dá uma insônia. Eu fico deitado com os 2 olhos olhando para o teto, até das 5, 6 horas da manhã. Eu estou falando de mim. Não sei você, tem gente que o bispo, café para mim é como se fosse um calmante, amém, mas para mim não. Eu tomar café, eu não durmo. Eu tomo refrigerante, também não durmo. Então eu aprendi. Para que eu vou querer o mal? Então eu tenho que fugir do mal, é vigiar. Se eu quero ter uma noite tranquila, então eu vou evitar o café. Aí sim eu posso dormir em paz. Se eu não quero ficar doente, então eu não vou chegar perto de camarão. Glória a Deus. Eu não sei do seu, eu estou falando de mim. E é muito importante isso. Olha o outro versículo, isso está em Provérbios 3, 7 ao 8. Agora eu vou para outro. Dizendo-lhe, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo atravessou o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se fechou para o povo não voltar. O povo estava no deserto. Olha o que Deus vai falar. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que lhe aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura ou que te sara. Quando eu li isso aqui, meu Deus do céu, aliás, pessoal, essa porta da guarda, se eu fosse colocar todos os versículos, seria uma vigília. Eu tive que selecionar, tem uns que deu uma pena que não dá para colocar, porque fica muito comprida a mensagem, mas eu selecionei alguns e esses são fortes. Olha o que você acabou de ouvir, está em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, que existem doenças que têm a permissão de Deus. Olha o que ele diz: se vocês me ouvirem, atenderem, me escutarem, praticarem, eu não vou deixar, não vai vir sobre vocês as doenças que eu trouxe para o Egito, que eu permiti que chegasse no Egito. Então, às vezes nós estamos orando para Deus, eu estou orando porque tem um diabo, tem um demônio. Querida, aprenda uma coisa: demônio, Satanás, ou quem seja, ele não tem poder sobre o teu corpo, a não ser que Deus permita. O caso de Jó, Deus permitiu. Pode tocar nele, só não toca na vida. Toca no corpo, mas não toca na vida. Então o Satanás toca no corpo, que é uma doença. Às vezes você está lutando e orando para que um demônio que está na tua vida, que trouxe essa doença, e às vezes não é o demônio, é a permissão de Deus para que você se apruma. Você está fazendo coisa errada, você está procurando o mal, a doença está vindo para você se consertar. Você está vacilando, você não está vigiando. Então Deus permite que a doença toque no teu corpo para você parar, refletir. Opa!
estou fazendo besteira, deixa eu parar, porque se eu continuar, vai acontecer alguma coisa errada, então eu paro. Quem está entendendo isso? Agora eu vou levar para o lado financeiro. Você tem que vigiar com a sua saúde, agora você vai vigiar com a sua vida financeira. Olha o que diz o primeiro versículo que eu separei: não esgote as suas forças tentando ficar rico. O mal de muita gente: luta igual um doido porque quer ficar rico, não tem que ganhar muito dinheiro. Tenha bom senso. Olha o que a Bíblia está dizendo: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águia pelo céu. O dinheiro vai embora. Não esgote a sua força, não se acabe tentando ganhar dinheiro, se lascando todo, trabalhando de sol a sol, de chuva a chuva, 24 horas, nem tem tempo para comer, que a pouco fica doente porque não comeu, não dormiu direito. Não faça isso, tenha bom senso. O que a Bíblia fala, vigie com isso. Amém, pessoal? Segundo versículo: então lhe disse, cuidado. Isso é Jesus falando em Lucas 12:15. Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Vigie, preste atenção sobre todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, pelo amor de Deus. Não vá comparar a sua vida pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pelo dinheiro. Para com isso. Não compare a sua vida com bens materiais, porque tem gente que tem mais do que você em bens materiais, tem mais dinheiro do que você, tem mais condição do que você, mas não tem o que você tem, que é o Espírito Santo, a paz que você tem, a unção que você tem. E Jesus fala: cuidado com as ganâncias, contra todo tipo de ganância, cuidado. Não se compara ou não compara a sua vida com aquilo que você tem. Pare com isso. É porque eu não tenho nada, porque eu tenho pouco. Você tem tudo, você tem Deus. Você tem o dono do ouro e da prata, que é Deus. Glória a Deus. Não confie na extorsão e nem ponha as esperanças em bens roubados. Você não vai querer ganhar coisa roubada. Você não vai querer viver com... Não faça isso. Isso é Deus falando. E se as suas coisas aumentam, não ponha nelas o coração. Aqui são dois conselhos em um versículo só. Salmo 62, versículo 10. Ele vai dizer: não é para você confiar na extorsão e nem ponha esperança em bens roubados. Quer dizer que eu fiz um trambique, um cambalacho, consegui enganar alguém lá na empresa e desviei algum dinheiro, e esse dinheiro que eu desviei comprei uma casa. Eu duvido que a pessoa tem paz dentro de uma casa roubada. Eu duvido alguém viver bem, sabendo que aquilo que ela tem foi um roubo, alguma coisa que aconteceu. Eu duvido. Ela se dá bem porque ela conseguiu. Alguns dias agora eu fui no mercado e eu levei uma nota de R$100 para fazer compra, e minha compra deu R$57. Era para o rapaz me dar R$43 de troco. E conversa vai, conversa vem, pegou o troco e me deu. E quando eu olhei na minha mão assim, ainda bem que eu olhei rápido, tinha uma nota de 50, você tem que dar 40. Quando eu fui ver, ele me devolveu R$100.
2 notas de 50. Eu poderia falar assim, ó, a culpa é dele, ele trabalha com dinheiro que tem que fazer a contabilidade é ele, sou eu, não roubei, ele que me deu, eu meti o pé e ia embora. Mas o rapaz ia sofrer, teria que pagar esse dinheiro, recebe uma punição. Eu falei, irmão, e ele foi meio um pouco áspero comigo, eu falei, irmão, esse truco está errado. Não está certo, esse truco está errado. Você tinha que me dar 43, você me deu 100, eu que te dei 100. Aí deixa eu ver, meu Deus, obrigado por você ter falado isso. Aí uma moça, uma senhora estava do meu lado, né? A senhora falou assim, um bom gesto que você fez, meu filho. Eu falei, minha mãe me ensinou isso. Sua mãe deve estar muito orgulhosa, está lá no céu. Me ensinou isso. Para que eu vou voltar com dinheiro roubado? Não é meu. Não seria feliz com isso. É o que a Bíblia está dizendo. Então eu vou vigiar. Glória a Deus. Aí o segundo, ele vai dizer, e se as suas riquezas aumentam, não ponha nela o coração. Tem gente que tem um defeito miserável. Tudo ela bota o coração. Ela bota o coração em objetos, em pessoas, em dinheiro. Ela comprou um carro, ela comprou um bem material. Meu Deus, ninguém mete a mão, ninguém toca. Ó, tá limpinho, acabei de limpar, agora ninguém. Ela fica com aquele cuidado louco, porque o coração está ali. Jesus nos ensinou que aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Cuidado! Não, porque isso aqui foi o que eu comprei com muito sacrifício, amém. É um cuidado ou é o coração que você botou o coração ali? Essa roupa aqui, deixa que eu lavo. Não, porque você não sabe lavar direito. Essa roupa aqui, eu gosto muito dessa blusa, eu gosto muito dessa camiseta, eu gosto muito dessa bermuda, dessa calça. Olha, meu Deus, se você não sabe, pessoal, a roupa que tanto você ama e botou no coração é a roupa que rasga, queima, desfia, mancha, porque Deus não divide nada. Toda a glória é dele, tudo para ele, tudo por ele. Deus não vai dividir o espaço que há no seu coração com um bem material. Então, esse é um dos mandamentos para eu vigiar. Quem recebe essa palavra? Estava desempregado, aí eu peço a Deus o emprego, consegui um bom emprego, um bom salário, me na igreja eu vou. Não dá tempo não, estou um pouco cansado, mas ela estava desempregado e ia para a igreja e orar para Deus dar um emprego. Agora Deus dá um emprego e você não vai mais para a igreja? Não, porque agora você comprou isso, comprou aquilo outro. Tira o coração dessas coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Falando assim, parece que a Bíblia não gosta que a pessoa ganhe dinheiro, mas agora eu vou falar o outro lado. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Olha o que a Bíblia fala: pare de dormir. Não ame o sono, pare de dormir e vá trabalhar. Se você ficar dormindo o dia todo, a pobreza vai te pegar. Quem está acordado, quem está trabalhando, terá alimento de sobra. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem ama o sono, a pobreza vai pegar, vai ficar pobre, porque era para estar trabalhando e está dormindo, era para estar produzindo e está dormindo. Mas quem produz, quem trabalha, terá alimento de sobra. Recebe? Outra,
As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Que versículo? Primeiro eu li o Provérbio 20, versículo 13. Agora eu vou ler o Provérbio 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. O preguiçoso fica pobre. Porém, as mãos diligentes, trazem riqueza. Mãos que trabalham. A mão preguiçosa traz pobreza, mas a mão que trabalha, ela traz a riqueza. Uma é trazer pobreza e outra é trazer riqueza. Então, se eu estou pregando sobre a porta da guarda, se eu estou pregando para você que reconstruir a porta é reconstruir a vigilância de vigiar, então eu aprendo aqui que se eu quero ter uma vida financeira boa, que não me falte nada, eu tenho que trabalhar. Agora, se eu quero ficar pobre, é só ficar em casa, preguiçoso. A pobreza chega na hora. Mas se eu não quero que nada falte para mim e nem para meus filhos, então eu vou ter que produzir, eu tenho que trabalhar. Isso é reconstruir a porta. Glória a Deus. Olha o outro versículo. Todo trabalho árduo traz proveito. Todo trabalho com dificuldade, acordar cedo, pegar ônibus e garrafamento, aqui, todo trabalho árduo traz proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Tem gente que só gosta de falar, e fala, e fica pobre. Trabalhar traz a sua recompensa, mas só falar chega a pobreza. Provérbios 14, 23. São esses versículos que eu separei. Teria muitos outros aqui para encaixar na mensagem, vai ficar muito comprida. Eu guardei esses versículos para falar para você. Eu preguei agora sobre vida financeira e sobre saúde. Agora eu vou pregar para você sobre família. Sobre o quê? Família. Preste atenção no que está em 1 Coríntios, capítulo 7, do 3 ao 5. O marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tentem, por não terem o domínio próprio. Paulo vai dizer que o marido deve fazer sexo com a esposa e a esposa deve fazer sexo com o marido. Não pode ter brecha. Tem mulher que ela se recusa a fazer sexo com o marido, tem esposo que recusa fazer sexo com a esposa. Aí Satanás entra e derruba. Está cheio de crente que caiu por causa disso, não vigiou. Paulo vai dizer que o homem tem que cumprir, a mulher também deve cumprir, só não vai fazer se haver um consentimento, se é para oração, um jejum. O marido vai chegar para a esposa e vai falar: mulher, eu vou ficar uma semana em jejum, em oração, e essa semana então nós não vamos ter relação sexual. Se a mulher falar assim: não, eu quero fazer, então você não pode jejuar e nem orar. Ah, mas eu queria orar. Você não vai poder, é bíblico, está aqui, então rasga a Bíblia, joga fora. Algum tempo atrás, alguns anos, tem mais de um ano isso, um líder, um bispo muito conhecido, mais de 30 anos, pregando o Evangelho, foi descoberto
um amante. Logo o Senhor, um bispo tão conhecido, tão falado, um bispo que já liderou o Brasil, e assim, muito forte, ele vai dizer: eu estava com um problema com a minha esposa, e 3 anos que eu não fazia sexo com ela, não queria, nós tivemos uma briga feia, e nessa briga, ficando 3 anos sem ter relação, eu não aguentei, eu caí. Cuidado, tem que vigiar. O diabo coloca armadilhas, ele coloca sempre uma tentação. Foi que Paulo disse isso aqui, ó, para que Satanás não os tente, para que Satanás não venha tentar você. O marido briga com a esposa briga com o marido, os dois ficam brigados 2, 3, 5 dias na semana, eu não sei, aí vai trabalhar, é lá que o diabo começa a armar. Porque Satanás sabe que está tendo briga no casamento e não tem o ato conjugal ou o ato sexual, então o diabo vai colocar uma mulher, vai colocar um homem para cair, para derrubar. Dentro da igreja, vai colocar no seu caminho. Então você precisa vigiar. A ausência de sexo no casamento, os dois têm que estar de acordo. Você chama seu marido, você chama sua esposa, vamos ficar um tempo sem. Se um não concordar, é pecado. Você está em pecado. Porque é bíblico. Vigiai. Glória a Deus. Recebe, pessoal? Continua? Vamos embora. Isso vai em 1 Coríntios 7. Depois você pode ter em casa. 1 Coríntios 7. Agora eu vou falar outra de Colossenses. Mulheres. Vamos para as mulheres. Sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Ele vai pedir, deixa eu explicar bem detalhado esse versículo. Ele vai pedir que as mulheres obedeçam os seus maridos. Sujeitar é obedecer. Pode ser que tem coisas que você não vai concordar, mas você vai obedecer, porque você é a mulher que vai obedecer o seu marido. Você pode até falar: meu marido, não sei como é que você chama, meu bem, amorzinho, que seja, ó, eu não concordo com isso, mas eu vou fazer o que você está falando. Eu acho que não seria assim, mas se você quer, eu vou obedecer. Se ele quiser ouvir, por que você acha? Eu acho que é assim, aí ela vai falar. Aí não quero, eu quero assim. Então você vai dizer: amém. Você tem que ceder, deve ceder, porque se não ceder, 2 bicudos não se deixa. Por isso que tem briga. O marido quer assim, a mulher quer assado, e não se resolve, andarão os dois juntos se não tiverem acordo. Então é necessário que a mulher se submeta. Tá bom, é assim que você quer? Então assim vai ser. Agora, você pode ir para o quarto e fazer uma oração e dizer: Senhor, meu marido está errado. Não é isso que tem que fazer. Toca no coração dele, Deus vai ouvir a sua oração. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Ou o que você acha que é errado, está certo. E quando você for ver, realmente seu marido estava certo. E ainda bem que você se sujeitou, se submeteu. E deu certo. Glória a Deus. Agora vai falar do marido. Marido, ame a sua mulher e não as trate com amargura. Eu acho muito curioso isso. Deus não manda a mulher amar o marido, mas Deus manda o marido amar a esposa. Quem tem que amar, o dever de amar, é o marido.
marido que deve amar a mulher, o marido que deve amar a esposa, porque a esposa ela vai refletir o amor que ela recebe. A minha mulher é assim, assim, assado. Mas você ama ela? Você trata ela, olha o que vai falar, e não as trate com amargura. A mulher que está do seu lado, ela é amargurada de espírito? Ela sofre porque está casada com você? Ou ela é feliz porque casou com você? Ela é amada por você. Por ela ser amada, ela devolve o amor para você. Aí os dois se amam. Então aprenda sobre isso. Quem ama no casamento é o homem. O homem que ama a mulher. É o marido que ama a esposa. E a esposa vai devolver o que ela recebe. Ah, mas a minha mulher só me dá patada. É porque você está dando patada. Ela vai devolver o que você está dando. Quem entende disso? Agora ele vai falar dos filhos. Tudo isso no versículo. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Ele vai dar uma ordem agora para os filhos, que os filhos devem obedecer tudo. Tudo que o pai e a mãe falar, sim senhor e não senhor, sim senhora ou não senhora. É para fazer isso? Então vamos fazer, pois isso agrada ao Senhor. Diga glória a Deus. Então, eu sendo filho, eu vou obedecer o meu pai, a minha mãe, em tudo que ele falar. Tem experiência, sabe do que está falando. Tem mais idade do que eu, então sabe mais do que eu. Então, eu vou obedecer. Isso agrada ao Senhor. E ele vai fechar com os pais. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Que versículo! Isso aqui dá uma vigília na pregação, uma noite toda. Ele me dá uma ordem para que eu não venha irritar o Natanael. Porque se eu ficar irritando o Natanael, ele vai crescer desanimado. Porque ele tem um pai que traz peso e não solução. Irritar filho, pessoal, é você botar uns limites doidos, umas ordens doidas, umas coisas sem pé e sem cabeça. Limite é uma coisa, limite é educação. Você não pode fazer isso, não vai fazer isso, você só vai ver desenho tantas horas ou meia hora, agora é hora de dormir. Isso aí é limite. Ela vai ficar aborrecida porque ela não queria ver mais. Você não vai ver mais, desliga o computador, desliga o celular, vai dar com o celular. Isso é limite, isso aí é uma coisa, isso é educação. Agora tem coisas que você vê que não tem nada a ver. Isso irrita a criança, irrita o adolescente, tem coisa que não tem nada a ver. Porque você botou na sua cabeça, ou porque alguém disse uma coisa, aí você ouviu, aí você quer reproduzir na vida dos seus filhos. Vocês estão irritando os seus filhos e os seus filhos estão ficando desanimados. E uma pessoa desanimada não vai para frente. Aí a pessoa fala, não entendo por que meu filho não venceu na vida. Por causa de você. Quem está entendendo? O meu sonho que Natanael seja um pastor melhor do que eu. É uma vontade que eu tenho. Queria ver eu sentado e ele pregando e eu sentado. Deve ser muito lindo. Aprendeu com o pai. Mas se ele chegar e falar assim, pai, eu não quero ser pastor, eu quero ser um médico, quero ser engenheiro, quero ser advogado, eu quero ser... botar na cabeça dele. Eu vou ter que dizer amém. É isso que você quer? Então isso você vai ser. Seu pai vai apoiar. O que puder ajudar, eu vou ajudar. Posso até brincar, se tu quer ser médico, não quer ser um médico pastor, não. Dá para ser os dois ao mesmo tempo. Não quer não? Não, pai, eu não tenho chamada para o altar. Amém. Amém. Mas que seja então o melhor médico. Que seja o melhor nessa área. Seja o melhor. Vamos trabalhar para isso. Aí ele vai ver. Meu pai me incentiva, meu pai me ajuda, meu pai estende a mão para mim, ele não me critica,
Ele respeita as minhas decisões. Pessoal, o que eu estou dando para você são conselhos para você fechar as brechas para Satanás não entrar. Diga glória a Deus. Terminando sobre a família, o outro versículo, isso está em Colossenses 3,18. Agora eu vou ler Efésios 6. Filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não vou irritar meus filhos, vou ensinar sobre Deus, vou falar de Deus para os meus filhos, vou procurar falar sobre o caminho do Senhor. Isso será uma bênção, para que Satanás não possa destruir a minha casa. Recebe essa palavra? Agora eu vou falar duas coisas espirituais e nós vamos participar da ceia. A primeira, eu vou falar sobre pecado. Olha o que a Bíblia fala: vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro eu vigio, depois eu oro, para que eu não entre em tentação, para que eu não caia em tentação. É o que eu expliquei para você. Se eu andar por aqui e eu sei que ali tem um buraco e eu vou cair, eu vou dar a volta. Ah, mas lá por ali é mais longe, por ali tem espinho, por ali tem pedras, por ali tem barreiras. Mas ali eu não caio, ali eu não me destruo, ali eu não me acabo. Eu vou vigiar. Eu vou vigiar. Eu tenho que entender isso. Eu vou vigiar. Estou no trabalho, estou na igreja, estou em algum lugar, vem uma pessoa, começa a falar comigo, fala um dia, fala outro dia, daqui a pouco está falando, daqui a pouco Satanás tenta criar sentimento. Opa, deixa eu sair fora, deixa eu me afastar. Não vou ficar perto. De vez em quando vem uma irmã, quer um atendimento meu, vou lá, atendo uma vez, aí não, eu quero outro atendimento com o senhor, aí eu atendo de novo, já estou assim, vem a terceira, eu queria outro atendimento, eu falo, filhinha, procure a minha esposa, eu já corto logo. Procura a pastora, converse com ela, porque o que eu tinha que te orientar, eu já te orientei, eu não tenho mais nada, não posso fazer mais nada agora, é a pastora com você. E acabou. Eu corto, eu tenho que vigiar, para que eu não venha cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca, ela não segura, ela não sustenta. Entende? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam e permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo está passando pelo mesmo sofrimento. Isso aqui também daria uma vigília de pregação. Ele manda eu estar firme, ele manda eu ficar vigiando, confiante, permanecendo firme na fé, e ele vai falar um conselho. Olha, os irmãos em Cristo que está espalhado pelo mundo aí afora, não é só no Brasil, mas em todos os países tem crente, eles também sofrem. Eles também têm problemas igual a você. Então por que você vai cair? Ah, eu caí porque o meu problema, mas tem gente que tem o mesmo problema do que você e não caiu. Passa a mesma coisa e ela duvida. Só no Brasil tem 50 milhões de evangélicos. Passa a mesma prova, passa a mesma luta, passa a mesma dificuldade que às vezes você passa e não cai. Ela ora, ela vigia, ela foge da aparência do mal e você quer enfrentar. Já preguei sobre isso aqui, que sobre tentação, sobre carne, sobre pecado, você não
enfrenta, você foge. Você foge. Você tem que se afastar, senão você cai. Eu vejo uma coisa e aquela coisa me atrai, eu tenho que fugir, eu tenho que me afastar, porque se eu encarar, eu aguento. Você não aguenta. Então vigie. Glória a Deus. E eu deixei a melhor parte para o final, que é sobre a salvação. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Como é que está a tua salvação? Se Jesus morreu hoje, se Jesus voltar hoje, ou se você morrer hoje, você vai para o céu? Se alguma coisa acontecer hoje, como é que está a tua salvação? Salvação não está. Hoje eu estou salvo, amanhã estarei salvo se eu continuar na presença de Deus. Todo dia eu tenho que buscar a minha salvação. Eu tenho que vigiar. Vigiar é observar, foi o que ele falou. Observa isso, aprenda isso. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele não dormiria. Vou ficar aqui porque eu sei que 3 da manhã vai aparecer um ladrão aqui. Mas você não sabe que hora que o ladrão vem. Ele pode vir 2h30, 3 horas, 4 horas, você não sabe. E pega todo mundo de surpresa. Jesus já está voltando. Ah, mas eu ouço isso desde a época da minha avó. Jesus está voltando. Olha os sinais: pandemia, terremotos, chuva de gafanhotos, doenças, guerras, reino contra reino. Tudo isso vai mostrando o sinal da sua vida. E eu tenho que vigiar. Glória a Deus. Isso está em Mateus 24, do 42 ao 44. Agora eu vou ler o livro de Lucas. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês em libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Ele manda eu vigiar. Ele manda eu não sobrecarregar o meu coração. É preocupação, é coisa errada. E eu aprendo uma coisa errada e boto no coração. É uma mania errada, eu boto no meu coração. Quando você vai ver, está sobrecarregado. E cuidado que ele vai voltar. E coração sobrecarregado não sobe, tem muito peso, fica. Abra sua mente, abra seu coração, esteja esperto, Cristo está voltando. Você está com uma vontade, com desejos errados, o seu desejo agora está salvo, liberto, abençoado,
batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, estando bem com Deus, firme e forte com o Senhor. Você não sabe do dia da manhã. Tem gente que diz: amanhã eu vou trabalhar, e não acordou, morreu dormindo. Tem gente que aconteceu alguma coisa e perdeu a vida. Então você precisa vigiar, você precisa estar atento. Não sobrecarregue o seu coração com os cuidados da vida, com ansiedade. E amanhã, deixa amanhã para amanhã, viva hoje. Como é que você está hoje? Está bem? Está salvo? Você orou hoje? Você buscou a Deus hoje? Ou você está totalmente desesperado com porcaria, com besteira, com coisa que é passageira? E você tem que se preocupar com a sua salvação. Quem recebe essa palavra? Você recebe essa palavra, querido? Porque é isso que você precisa entender. Eu gosto de dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui o fio desse ventilador. Vamos dar um exemplo para você. Vamos imaginar que esse fio aqui fosse infinito, não tem fim. Agora a gente viu o final dele aqui, mas vamos dizer que ele seja para sempre. E essa tomada aqui é a nossa vida aqui na Terra. Depois que a gente morre, nós temos isso aqui, ó. Observa que a nossa vida na Terra é pequena em relação à nossa vida depois da morte. Agora tem gente que vai passar o infinito no céu, a eternidade do céu. Agora tem gente que vai passar a eternidade no inferno, queimando junto com o demônio. Por quê? Se preocupou demais com a tomada e esqueceu o filho. Se preocupou muito com a vida aqui embaixo. Se preocupou muito com as coisas aqui da terra e esqueceu que eu e você, nós não somos da terra, somos do céu. Estamos de passagem. Você esqueceu que aqui a carne morre, mas a alma não, o espírito não. E pelo espírito não morrer e não ficar por aí, Deus reservou 2 lugares. Quem serve a Ele vai para o céu, mas quem não serve vai para o inferno. Então vigie. Reconstruir essa porta é você reconstruir a vigilância sobre tudo. Vida financeira, sua saúde, vida familiar, pecado, tentação e a salvação. Eu escolhi essas 5 coisas para pregar para você, para que você possa viver bem e abençoado. Glória a Deus. Recebe essa palavra. Vamos glorificar a Deus por essa palavra.